Boa noite a todos, eu me chamo Ícaro Menezes. Junto com meus colegas Edila Castro e Samuel Araújo, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre Cândido Fontoura e Carlos Drummond de Andrade. O professor Igor ele tinha pedido para a gente ser criativos nas nossas apresentações. E a gente estava querendo fazer só uma apresentação normal, com slide e gravar o nosso rosto e tal. Só que a gente resolveu inovar depois que ele deu a ideia das meninas que usaram o TikTok para fazer a apresentação. A gente resolveu criar uma página do Instagram. E nessa página do Instagram fazer como se fosse o nosso slide, só que para vocês acompanharem ele ao mesmo tempo de seus celulares. Aí a gente dividiu do lado direito, como Carlos Drummond de Andrade, só tem postagem sobre Carlos Drummond, e na linha de baixo para cima, para ser exemplificado, para vocês poderem acompanhar. E na esquerda é Cândido Fontoura, de baixo para cima também para vocês acompanharem. A gente resolveu fazer isso para inovar e deixar aberto para quando alguém precisar usar. Tipo uma pesquisa para alguém que quiser fazer sobre a biografia de Carlos Drummond ou Cândido Fontoura, já está lá, tipo, pronta para quem quiser utilizar. Essa foi a nossa maneira de diversificar o trabalho. Aqui está a nossa página do Instagram. Foi uma página criada para a apresentação de introdução à farmácia sobre Carlos Drummond de Andrade e Cândido Fontoura. Aqui você descendo, você terá a ordem de apresentação, começando de baixo para cima. Do lado direito, Carlos Drummond. Aqui, todas as fotos de Carlos Drummond com o conteúdo para acompanhar na apresentação. E à esquerda, o de Cândido Fontoura. Então, em meio à apresentação, você pode acompanhar o conteúdo acessando o Instagram Drummond_Fontoura para ter uma melhor experiência. Nesse trabalho, o Samuel ficou com a parte introdutória de Carlos Drummond. Ele vai ler a bibliografia, falar um pouco sobre o Drummond poeta e falar um pouco de suas obras. Eu fiquei encarregado de falar sobre as curiosidades sobre Drummond, afinal ele tem várias, e sobre o Drummond farmacêutico, que ele só é farmacêutico no papel, e sobre a estátua de Drummond. E a Edila ficou encarregada de tratar do Cândido Fontoura. Boa noite a todos, me chamo Samuel e vou fazer uma apresentação sobre a biografia e as poesias de Carlos Drummond de Andrade, né? Da disciplina, uma apresentação da disciplina de introdução à profissão do professor Igor. Meus parceiros de equipe são Ícaro e Edila. Primeiramente, Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira, no Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais de região, Drummond foi o nono filho do casal Carlos de Paulo Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos demonstrou interesse pelas palavras e principalmente pela literatura, né? Em 1916, ingressou no Colégio Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, né? Sendo laureado como certames literários. Em 1919 foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental ao discutir com um professor de língua portuguesa. Assim, ele retoma a Belo Horizonte e a partir de 1921 começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Ele formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém ele não exerceu a profissão, infelizmente. Em 1925 casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, em 1926, que morreu 30 minutos depois ao nascer, e uma menina chamada Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Em 1926, ministra aulas de Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas.
Ele continuou com seus trabalhos literários e em 1930 publicou seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. E um de seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. E lembrando ressaltar aqui um fato que me ocorreu, que eu citei essa citação, esse poema de Carlos Drummond de Andrade na minha redação do Enem, que eu tive uma boa pontuação, e eu vou citar esse poema para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade também trabalhou como funcionário público durante grande parte de sua vida e se aposentou como chefe de seção da DPRAM após 35 anos de serviço público. Em 1982, com 80 anos, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Drummond faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Morreu com seus 85 anos, poucos dias após a morte de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Quando se dizia que Drummond foi o primeiro grande poeta a se afirmar depois das estreitas modernas, não está querendo dizer que Drummond seja um modernista de fato. É da liberdade linguística, o verso livre e o método livre às temáticas cotidianas. Mas vai muito além a obra de Drummond é alcançado, como o Fernando Pessoa, que alcança, no caso, como Fernando Pessoa, o Jorge de Lima, Roberto Eider ou Murilo Mendes. Um coeficiente de solidão que o desprende do próprio solo da história, levando o leitor a uma atitude livre de referências ou de marcas ideológicas ou prospectivas, afirma Alfredo Borges de 1994. Afonso Ramos de Santana costuma estabelecer a poesia de Carlos Drummond a partir da dialética ou X-mundo, entre aspas, deslumbrando-se em três atitudes: eu maior que o mundo, marcas pela poesia irônica; eu menor que o mundo, marca pela poesia social; eu igual ao mundo, abrange a poesia metafísica. Sobre a poesia política, algo incipiente até então, deve-se notar o contexto em que Drummond descreve a civilização que se forma a partir da Guerra Fria, que é fortemente amarrada ao neocapitalismo, à tecnologia, às ditaduras de todos sorte, e ressoçou dura e secamente no eu artístico, né? No último Drummond, que volta com frequência à aridez desencanada nos primeiros versos. A poesia incomunicável, fique quieto no seu canto, não me ame, muito a propósito da sua posição política. Drummond diz curiosamente na página 82 da sua obra O Obsador do Escritório, Rio de Janeiro, editora Record. Drummond farmacêutico. Carlos Drummond de Andrade, além de ser um grande poeta, contista e cronista brasileiro, ele também foi formado em farmácia na Escola de Farmácia de Belo Horizonte, em 1925. Uma vez, seu amigo Aloysio Pimenta, também farmacêutico, o perguntou de forma perspicaz ao seu amigo o porquê ele havia se formado em farmácia. Carlos Drummond respondeu: porque eu gosto das pessoas. Drummond nunca chegou a exercer a profissão de farmacêutico. Ele se considerava inapto para a profissão. Podemos ver em seu poema Final de História, publicado em Boitempo, em 1968, o seguinte parágrafo: vai, Amorim,
Se por mim o que jurei e não cumpro, fico apenas na moldura do quadro de formatura. No poema, ele se refere a Antônio Martins Amorim, seu colega de curso. Drummond trocou cartas durante muitos anos com Amorim sobre a profissão. Penso que não abrirei farmácia. Não tenho o mesmo jeito para isso. Só me resta ser fazendeiro, o que também é pouco agradável para um temperamento como o meu, escreve Drummond ao amigo. Em 1972, já famoso poeta, Drummond ainda mantém a mesma opinião e escreve que está receoso de matar meus clientes em vez de curá-los. Evitei cometer outros pecados além dos literários, se referindo assim ao motivo de não exercer sua profissão de farmacêutico. Agora aqui estão todas as partes que eu falei, retratadas em posts, para exemplificar melhor. Curiosidades sobre Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, e dedicou sua vida à escrita. Só que, além de poeta, ele também foi contista, jornalista, cronista e tradutor de diversas obras. Ele acabou sendo expulso do colégio Anchieta aos 15 anos por insubordinação mental. Na época, a justificação dos padres da direção. Mais tarde, graduou-se em farmácia, embora nunca tenha exercido a profissão, o que eu falei anteriormente. Ele não fez parte da Academia Brasileira de Línguas e então não se tornou um imortal da letra. O escritor sempre rejeitou o título, atribuindo aos membros da academia. Isso porque Drummond nunca sequer se inscreveu para candidatar-se para ocupar uma cadeira na academia. Ele teve um desentendimento com Mário de Andrade. Com 22 anos, o poeta lançou seu livro, Os 25 Poemas da Triste Alegria, de forma artesanal. Uma das pessoas que ele mostrou sua obra recém-lançada foi Mário de Andrade, que devolveu fortes críticas. Um ano depois, consta-se que quando se encontraram os dois, Drummond recusou o abraço de Mário, mas muitos atribuem esse gesto à timidez de Drummond. Ele também foi responsável por traduzir vários títulos, como, por exemplo, as obras de Balzac, Chordelos de Laclos, Marcel Proust, Garcia Lorca, François Mauriac, Molière, na língua portuguesa. Ele foi responsável por traduzir várias obras para a língua portuguesa. Ele sempre teve uma veia jornalística. Carlos trabalhou como repórter para o Correio da Manhã e também foi cronista, dizendo que o jornalismo é uma forma de literatura. Suas crônicas, foram publicadas no Jornal do Brasil, de outubro de 1969 a setembro de 1984. Ele também traduziu músicas da banda dos Beatles. Em 1969, 6 músicas do quarteto britânico foram traduzidas por Drummond para a revista Realidade, da editora Abril. Obladi, Oblada, Pigs, Why Don't We Don't in the Road, I Will, Blackbird e Happiness is a Warm Gun. Ele também foi influência em samba, quando Carlos Drummond virou samba enredo da estação de 1ª de Mangueira em 87, que teve o enredo como grande vencedor daquele ano. Já em 1976, o sambista Martinho da Vila gravou A Rosa do Povo, um disco com canções inspiradas no livro de Drummond. Drummond também possui um documentário do Poema de Sete Faces, feito em 2002. Nesse poema retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Dentre os anos de 1988 e 1990, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. Quem passa todos os dias pelo calçadão de Copacabana, nas imediações do Posto 6, no Rio de Janeiro, já se acostumou com a silhueta de um velhinho que, desde que ali chegou, nos idos de 30 de outubro de 2002, nunca mais abandonou a postura circunspecta e contemplativa. Carlos Drummond, ali imortalizado pelas mãos do mineiro Léo Santana, foi lavrado em bronze, com tal maestria que hoje é um verdadeiro chamariz de turistas e curiosos. É comum ver filas de pessoas que, ao lado dela, se sentam para tirar fotos, conversar ou simplesmente olhar a paisagem fazendo companhia ao taciturno poeta. A estátua pesa cerca de 150 quilos. Foi feita para retratar um momento rotineiro da vida de Drummond, a partir de registro fotográfico feito por Rogério Reis. Sua inauguração se deu em meio a homenagens ao poeta, que, embora mineiro, passou parte significativa de sua vida no Rio de Janeiro. Às vésperas de sua inauguração, quando ainda estava envolto em plástico de cabeça aos pés, ocorreu um fato curioso. Policiais do 19º Batalhão chegaram a abrir chamada via rádio sobre a localização de um indivíduo possivelmente asfixiado, confundindo a estátua do poeta com a vítima de um crime. E é totalmente comum
já que ocorreu várias vezes durante os anos que a estátua já está lá no Rio de Janeiro, o seu óculos ser roubado. Já foi furtado, parece que uns 2 ou 3 óculos dele, que custam muito dinheiro para ser reposto. Boa noite, eu sou a aluna Edila de Castro e vou falar para vocês um pouquinho sobre Cândido Futura Silveira. Cândido Futura foi um empresário e farmacêutico. Ele fundou o Instituto Medicamento Futura em 1915. Em sua homenagem, teve um hospital infantil localizado em Mooca, São Paulo, batizado em seu nome. Ele se formou em 1905 na Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo, que posteriormente foi incorporada pela USP, Universidade de São Paulo. Cândido ainda foi o criador do famoso biotônico Futura. No ano de 1910, ele se mudou para a capital paulista, lugar que ele montaria o Laboratório Futura e serve para produzir sua nova invenção. Depois de se formar, regressou a Bragança Paulista e sentiu falta de uma sociedade esportiva para se exercitar. Ele participou da criação do primeiro time bragantino de futebol. Desde os meados dos anos 90, o biotônico tornou-se portfólio da DM Farmacêutica, que posteriormente foi comprado pela IP+Casc, que ainda produz e comercializa o produto. No ano de 2010, o biotônico completou 100 anos e tornou-se um dos medicamentos mais antigos ainda em circulação. O biotônico Futura foi criado com o intuito de ser fortificante para tratar sua esposa, que estava com saúde fragilizada. Ele queria um produto com qualidade semelhante ao Elixir Nogueira ou Emulsão de Scott, seus concorrentes. O nome Biotônico Futura foi dado pelo escritor e amigo Monteiro Lobato, já que ambos trabalhavam no jornal Estado de São Paulo. Anos depois, foi criado o Almanac Futura, que trouxe o personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato. O almanac divulgava o laboratório e ia contra a ancilostomose. No período da Lei Seca, o biotônico Futura foi exportado para os Estados Unidos. Como era um produto medicinal, sua comercialização e consumo eram permitidos. Para muitos, Cândido foi superestimado, mas o mesmo contava que ganhou muito dinheiro com o negócio. Não se possui registro da quantidade exportada. Sua composição original continha 19,5% de álcool etílico. E em 2001, a Anvisa proibiu o uso de álcool em composições infantis. Na época, o produto continha 9,5% de álcool etílico. O Almanac do Biotônico Futura foi uma revista que era conhecida popularmente por apenas Almanac Futura. Foi uma revista anual de divulgação publicitária do biotônico e era distribuído gratuitamente como brinde nas farmácias do país. Possuía conteúdo recreativo e informava curiosidades. O Almanac Futura foi editado e ilustrado por Monteiro Lobato, e sua primeira publicação foi no ano de 1920, com 50 mil cópias. A revista cresceu de tal forma que entre 1930 e 1970 eram distribuídos cerca de 2,5 a 3 mil milhões de cópias e em 1982 foram tirados 100 milhões de exemplares. Os principais temas abordados no almanac eram horóscopos, dias bons para pescas, baseado nas fases da lua, passatempos e até histórias em quadrinho, principalmente sobre Jeca Tatu. Para finalizar, vou ler para vocês uma tirinha que
tinha no almanaque. O tempo não cessa de correr. Os anos se sucedem. 1943 já lá se foi. Estamos em 1944. E mais uma vez aparece o almanaque do biotônico, por intermédio do qual o Instituto Medicamento de São Paulo deseja aos seus amigos todas as aventuras e a maior prosperidade. E como a base da vida é a saúde, aconselho aos leitores o uso do fortificante que dá saúde, força e vigor. E é isso, galera. Obrigado a todos. Quero agradecer também a minha equipe, o Ícaro e a Edla, por ter criarmos em conjunto esse Instagram informativo e a gente ter falado desses dois farmacêuticos brilhantes, Cândido Fontoura e Carlos Drummond de Andrade. E agradecer também ao Igor por proporcionar essa experiência única de aprendizado, né? Que eu já gostava demais de Carlos Drummond de Andrade e ainda falar um pouco sobre a obra dele, os poemas, foi bem enriquecedor. E eu só tenho a agradecer aí pela atenção de todos e fiquem com Deus e boa sorte no trabalho de vocês também, tá? Tamo junto. Bom, boa noite. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre Carlos Drummond de Andrade e Cândido Fontoura. Muito obrigada pela atenção e é isso.